Fala, meninos e meninas, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo essa lição aí, mas estou de volta aí na nossa lição dos Adoles, um momento muito especial, e hoje a gente vai trabalhar a lição de número 12, e eu tô com ele, o melhor, a lenda, o nosso melhor comentarista de todos os momentos da lição. Com ele, com vocês, Alexandre Startari. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras de referência, mas hoje, pela lição de hoje, a gente não pode ter esse orgulho, né? A gente tem que mostrar que a gente é indigno. Elogia, mas fica com o pé no chão. É verdade. Mas que bacana. Gente, olha, nós vamos falar da lição de número 12. E eu quero convidar você para a gente orar primeiro, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Paizinho, muito obrigado por cuidar de nós. E agora a gente vai abrir a tua palavra mais uma vez, estudar um pouquinho mais dela. Fale ao nosso coração e permita, Pai, que sejamos luz, sejamos instrumento nas tuas mãos. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição de número 12, ela vai falar sobre um oficial cheio de fé. A gente tem vários aspectos aí, vários papéis de parede, vários eventos acontecendo aí no meio, antes, durante, mas eu acho que a gente vai focar um pouquinho pelo tempo no oficial, né? Então, Alexandre, dá esse briefing aí do que, como é que essa história começa ali, né? Você pode ir lá para Lucas, pode ir para Mateus, tem um pouquinho ali em cada evangelho, mas então, conta pra gente um pouquinho desse start aí. Essa história é interessantíssima, né? Porque antes de estudar a lição dessa semana, eu tinha ficado na mente, assim, que o centurião, assim, ele estava num porte mais arrogante, de falar assim, ó, vai lá, chegou para os, vamos dizer assim, os anciãos, né, da época, falou assim, ó, vai lá, fala com Jesus, eu tenho um servo aqui. Eu fiquei na cabeça assim, puxa, ele não pôde ir até o lugar, né, ele mandou um intermediário, ele já tinha construído o templo não, uma sinagoga, né, pro pessoal, e eu fiquei com isso na cabeça, mas aí no decorrer da lição que eu entendi que, na verdade, ele não se sentia digno de ir até lá, por isso que ele pediu para que alguém fosse. E a história que o pastor vai destrinchar um pouquinho mais é nesse sentido. O centurião romano, que tinha um filho, um cargo elevado, assim, né, no exército romano, e o exército romano naquela época estava na ponta, né, ele tinha um servo que infelizmente estava doente, já estava paralisado, estava nas últimas, e ele, reconhecendo a figura de Jesus e o papel que Jesus tinha, ele pediu para o pessoal, reconhecendo a supremacia de Deus, reconhecendo que a religião dos judeus era melhor que a dele, pediu para que intercedesse por ele perante Jesus. E o pessoal chega lá e fala assim, ó, Jesus, melhor o senhor ir lá, dar uma olhada, é um centurião que é muito bom para o nosso povo, ele já construiu sinagogas, ele ajuda o nosso povo, e ele está com um servo nas últimas. Beleza. Cara, eu acho interessante, que acho que a palavra-chave que a gente pode começar, o primeiro tópico nosso é indignos. Isso. É porque, se você olhar no contexto, você tem esse sentido da palavra indigno por duas pontas. Primeiro, o centurião que se achava indigno de se achegar até Jesus. E por outro lado, o judeu que achava que qualquer outra pessoa que não fosse judeus também eram indignos, né? Não eram. Então, assim, a relação entre os judeus e os romanos não era a melhor, na verdade, nem existia. A gente percebe que existia nessa história porque o centurião tinha um certo bom trato com os judeus, então tinha meio que talvez uma amizade, um vínculo ali, apesar deles não se aceitarem como povos, né? Como nações ou como potências, né? Mas o engraçado é que esse mesmo sentimento acontece hoje. Até porque naquela época tinha o sentimento dos conquistados, né? E os conquistadores. Exatamente. Os oprimidos e opressores, né? É verdade. Mas acho que essa palavra indigno, ela se aplica muito ao nosso contexto hoje. Tem muita gente que não se achega a Jesus igual o centurião, porque acha que o que fez, ou até onde foi, ou como foi, o torna indigno. E aí... Mas aí, falando assim, ó, vou até fugir um pouquinho, nada combinado, né? Mas me lembra lá de Isaías, né? Vinde a rezoemos. Sim. Nenhum pecado é tão vermelho como a carmesim que eu não possa tornar branco como a neve, né? Exatamente. Então acho que isso mostra, ao mesmo tempo do sentimento de indignidade, muito obrigado, você tem o senso de aceitabilidade, que Deus tenta mostrar assim, não, amigo,
pode chegar. Vem a mim, entendeu? Então não há mancha mais escura, não há mancha mais vermelha que eu não possa purificar. Então para mim acho que é o primeiro tópico de hoje, mas eu também queria abordar um outro tópico. Cegos pela luz. A gente está dentro, principalmente o texto de Mateus, né, um texto que foi escrito para os judeus. E os judeus se sentiam a última bolachinha do pacote, eram eles os salvos e o resto que se exploda. Né? Então assim, e o que eles de fato entendiam? Que eles tinham a luz. Só que o fato de ter a luz não quer dizer que são eles os melhores, ou na verdade são eles os mais responsáveis por terem a luz. Mas, ao mesmo tempo que eles tinham, eles estavam cegos. Fazendo só um contraponto, né, com os dias atuais e com os adolescentes, né? Tio Ben falava o quê? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, eles tinham um acesso a textos, às escrituras do Antigo Testamento, mas as aspirações políticas, as várias outras faces de coisas que eles desejavam, isso tornava eles cegos. Porque eles estavam com o próprio Jesus ali, tudo acontecendo, o ministério dele ali, no capítulo 8, né, que está no Evangelho de Mateus, acontecendo, se destrinchando, e eles ali, sabe, batendo cabeça. Entendeu? E a gente corre também, de novo, o mesmo risco na atualidade. Bater cabeça, ter o texto aqui, mas ficar inventando coisa, ficar inventando isso, ficar inventando aquilo, ao invés de vir procurar na palavra e buscar na presença de Jesus, pedir a ele iluminação. Gente, é repetitivo, né, Alexandre? Mas, amigo, só tem uma receita. Quer saber a vontade de Deus para sua vida? Bíblia, amigo. E é tão simples, né? Não é nada mirabolante. Você não precisa fazer nada mirabolante. Alguns tentam facilitar. Vão assistir a série da Netflix, vão assistir um filme. Nada contra, tá? Você pode até assistir. Mas a minha dica é assim, assista. Quer assistir, assista. Mas depois leia o texto para saber o que de fato é verdade e o que não é. Até porque ali tem que ter uma romantização para tornar. Tem que ter um fundo, um preenchimento de algumas lacunas, né? Pô, tranquilo. Mas pega o texto, vai ler a história, vê o que é fato, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é. Dá uma lidinha, mostra aí pra gente o nosso livro, O Libertador, entendeu? E vamos que vamos, entendeu? Beleza, mas, gente, não abra mão de estudar pela palavra, de ver na palavra o que é certo, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, para discernir e não correr o risco de virar aí o que estava acontecendo na história, cegos pela luz, né? Tinha a verdade, mas não conseguia viver ela porque estava esperando uma outra tipo de situação acontecer. E aqui no livro, pastor, até a autora comenta que, na verdade, eles até sentiam, né, que Jesus, o Espírito Santo até falou para eles, é o Messias, mas eles se sentiram... Eles viram a justiça de Jesus, eles queriam ser mais justos que Jesus. E por isso que eles acabaram se cegando, porque daí eles falaram, não é bem por aí que a gente quer esse caminho, não. E aí o último tópico, escolhendo o engano. Amigo, às vezes você sabe, foi o que você disse, o Espírito Santo estava falando, às vezes você já sabe, você fica ali, sabe, batendo cabeça, e vai lá e escolhe fazer errado. Às vezes você não está disposto a abrir mão de algumas coisas, e isso faz com que você trilhe um caminho que às vezes vai te gerar um grande, bom e um considerável problema que você poderia ter evitado, porque simplesmente a escolha que você fez, mesmo já tendo a informação, mesmo já tendo uma revelação de Deus, sabe, Deus já mostrando para você que aquilo não era legal, que não era aquele caminho, você vai lá e escolhe um engano. Você tropeça porque escolheu tropeçar, né? E isso é um problema. Mas, Alexandre, eu quero terminar os nossos poucos minutos e eu queria que você comentasse para a gente sobre o texto mais fascinante de toda essa experiência aí, versículo 10 do capítulo 8 de Mateus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, ele na situação ali com o centurião, no meio à cura e tal, ele admirou-se e disse àqueles que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E aí, você tem uma fé dessa? É difícil, né, pastor? Muito embora ali na Bíblia a gente tenha tantas passagens que nos dão a certeza de que a gente tem que ter a fé. Coríntios fala pra gente que Deus não permite provação maior do que a gente não possa suportar, e ao mesmo tempo ele já providencia uma forma de escape, mas é como você disse, às vezes a gente escolhe o engano por medo de não ter a fé, por medo de por medo do que os outros vão pensar, por Também. medo das consequências, e às vezes acaba sendo um efeito até mais desastroso, né? Pior lá na frente, né? Então, gente, a partir dessa história,
né, do centurião, cara, que você possa se debruçar, ler bastante, entender, perguntar, né? Manda aí no nosso chat, né? Não tem problema aí. Manda a sua dúvida no nosso chat, que a nossa central de mídia, nosso estúdio, nossa galera toda aqui vai entrar em contato com você e te responder a sua pergunta, certo? Mas assim, amigo, estude a palavra. Estude a palavra, desenvolva a sua fé. Paulo vai dizer isso em Colossenses, com profundidade, enraizados, certo? Para que acima de tudo você não seja enganado pelo engano, você não seja enganado por coisas que você deseja muito e às vezes você já ouviu isso. Gente, ouça a voz do Espírito Santo, atenda a voz do Espírito Santo, lembre-se disso todos os dias, e isso só tem um caminho: lendo a palavra, orando, testemunhando, sendo luz para as pessoas, tá bom? Isso não é um trabalho fácil, nem simples, mas é um trabalho de hábitos espirituais, né? Que Deus te abençoe, Alexandre, obrigado por estar com a gente, obrigado por você ter continuado com a gente aí. Então espero a gente se encontrar em outro momento e a gente agora vai orar para terminar a nossa lição. Alexandre. Ok, oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, a oportunidade, a liberdade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Amém, Pai. Ajude-nos a cada dia a estudarmos mais, Pai, mas sobretudo pedimos que o Senhor afine os nossos ouvidos, limpe-nos de nós mesmos, Pai, para que ouçamos a Tua voz e façamos a Tua vontade, Pai. Não permita que nos tornemos cegos a ponto de escolher o erro, Pai. Ajude-nos a cada dia a escolher estar ao Teu lado e fazer a Tua vontade, Pai. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.